Agora você está ao vivo, estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Eu estou entrando em live para falar sobre a PL 1904 de 2024, que é a PL do aborto. Acho que por que é interessante a gente discutir essa PL agora, porque ela tem um pedido de urgência para ser votada, para fazer a modificação na lei, né, na lei penal, e ela está sendo amplamente discutida, e assim, eu acho muito interessante. Eu fiz a leitura, né, do projeto de lei em si, e eu gostaria de dividir as minhas impressões com as pessoas sobre o que está realmente acontecendo. Normalmente, quando a gente tem um projeto de lei, o que eu acho interessante é que a gente sempre ouve uma pessoa, a visão de uma pessoa, né? Por exemplo, o que aconteceu na PL lá da privatização das praias. A gente tinha a opinião de uma pessoa em específico, porque a outra pessoa que estava envolvida nunca falou sobre isso. Que foi a Luana Piovani, e nós utilizamos as falas dela para encabeçar toda a discussão, mas não foi nem lida, né, a PL. Já essa PL do aborto, ela está em tramitação, ela já foi aceita pelo Congresso, pelos deputados federais, e ela vai ela está indo, né, para ser aceita, para virar para o projeto, para modificação, virar a nossa lei. Então, acho que isso é essencial, que a gente saiba aquilo que nos rege, né? Então, vamos começar com a definição lá, o que realmente vai mudar na legislação penal, no Código Penal, com a PL 1904, né? Então, ele equipara o aborto provocado em gestações acima de 22 semanas ao homicídio simples. Então, ele informa que todo aborto que for provocado, né, acima de que a gestante, né, que a pessoa que está ali gestando tenha mais de 22 semanas, né, ele vai se tornar homicídio simples. E aí que começa a nossa crise, né? Porque o homicídio simples hoje, a pena ela é entre 6 a 20 anos. Então, o homicídio, a pena entre 6 a 20 anos, e o estupro, né? A violência sexual no grau máximo, né? É entre 10 a 12 anos. Então, assim, a gente já tem um problema aí, né, nessa equiparação, porque nós estamos, quando a gente fala sobre a interrupção da gestação, nós não estamos falando da forma voluntária, porque hoje no Brasil ninguém pode de forma voluntária, né, de forma legalizada, né, não existe um hospital, não existe um local que você vá e faça, né, e simplesmente interrompa a gravidez. A gente só vai fazer a interrupção da gravidez em casos muito específicos. E o caso da violência, né, é um dos casos específicos. Então, aí, ao meu entender, quando eu aumento, né, uma pena maior do que a pena daquela pessoa que causou, né, a violência, eu não tô trazendo justiça, né? Eu não tô trazendo justiça. Só que, assim, todo projeto de lei, ele é interessante porque o deputado que o cria, ele precisa dar uma justificativa do motivo dele ter sido criado. Então, o que eu fiz? Eu me debrucei sobre a justificativa do deputado. Eu acho que o nome do deputado é Sóstenes Cavalcante, que é o deputado do Partido Liberal do Rio de Janeiro, né? Então, prestem bastante atenção nesse nome para nas próximas eleições. Ou, né, quem votou nele agora, já começar a cobrar, né? Bater lá na porta dele. Meu amigo, trabalhar, né? Foi meio sofrido ler, né, o projeto de lei, porque
o projeto não, a justificativa, porque é um pouco a escrita da justificativa é muito doído o que está escrito ali, é muito dolorido toda a situação que é colocada ali para justificar, né, que a interrupção da gravidez em determinados casos, nos casos que hoje são consentidos pela legislação penal, ela para que não seja mais, né? O que achei interessante que no Código Penal brasileiro hoje, o médico, né, que proceder com a interrupção da gravidez em alguém, ele tem, né, ele pode fazer isso. Mas com essa atualização, né, com o projeto de lei que está aí, né, para ser votado, o médico, mesmo em caso de presunção de morte da gestante, então, olha, se ela permanecer gestante, essa pessoa ela vai vir a morrer, e aí o ideal, né, o médico não pode falar que o ideal seria interromper a gravidez, porque ele vai responder também pelo crime de homicídio simples, né? Então, em todos os casos, a lei vai estabelecer, o projeto de lei, ele fala que em todos os casos que hoje são legalizados, em gestações acima de 23 semanas, né, vai ser equiparado ao homicídio. E aí tem uma frase muito... eu poderia usar a palavra engraçada, mas não é uma frase engraçada, né? Mas é uma frase muito sofrida, foi muito doída ler, né? Eu vou ler a frase no inteiro teor, lembrando que é não é uma frase, é um parágrafo. Trarei aqui o parágrafo de inteiro teor e vou contra-argumentar esse parágrafo, que ele fala assim, ó: se o nascituro é uma pessoa, nascituro né, o feto, né, o embrião, o feto, se ele é uma pessoa, como foi reconhecido pelo legislador brasileiro na lei, né, do Código Penal, que já proíbe, né, o nosso Código Penal hoje, ele já proíbe a interrupção da gravidez em alguns casos e permite em determinados. Então, nesse entendimento, o Sóstenes entende que o legislador ele já considera o nascituro, né, o feto, o embrião, como uma pessoa. E aí ele fala assim, ó: o legislador jamais admitiria que houvesse um direito de matar uma pessoa inocente para resolver um problema de uma segunda pessoa, por mais grave que fosse, causado por uma terceira pessoa. Então ele fala assim, que a lei brasileira jamais admitiria que houvesse o direito de matar um inocente para resolver um problema de uma segunda pessoa, por mais grave que fosse, causado por uma terceira pessoa. O que ele quis dizer é que se você sofreu uma violência e dessa violência resultou um embrião, um feto, né, um nascituro, esse problema é seu, que sofreu a violência, né? Aí, para mim, isso já é irreal, né? A pessoa que sofreu uma violência que resultou uma outra, né? Na realidade são duas, nós estamos falando de duas vítimas, né? Nós estamos falando de um nascituro, que é uma potencial, né? Que é o resultado de uma violência, né? E nós estamos falando de uma pessoa que foi violada no seu direito mais íntimo e ela está sofrendo violência e o problema, a culpa é dela, né? Você não pode matar um inocente mesmo. A culpa é dela, né? Outra coisa que até eu estava argumentando isso, eu argumentei pela manhã com os meus alunos, conversei isso à tarde também com uma outra pessoa. Não há no projeto de lei, poderia haver, mas não há a modificação também para os autores de violência que vai restar em gestação. Você pode colocar lá, se da violência sexual restar um feto, a sua pena é aumentada em tanto, né? Se da violência sexual tiver como resultado um feto e um aborto, não há isso no projeto de lei, não há. Mas a justificativa, ela fala que você não pode, né, decidir
né, o problema é um problema da vítima, né? O resultado de uma violência é um problema da vítima e deixa o autor da violência como uma terceira pessoa, né? Sendo que o autor da violência, né, ele é a pessoa que é justamente a responsável por isso. Então aí já tá totalmente errado, né? E aí, voltando aqui acho que essa foi a frase que mais, né, o parágrafo que mais me causou incômodo, né? Foi muito incômodo ler a respeito isso, né? Você culpar a vítima por algo que ela não tem culpa, né? E aí depois continuamos lá o nosso sofrimento. Aí depois disso, a justificativa ela se debruça as críticas às normas técnicas de abortamento que ocorreram no Brasil. Por um lado é legal, porque ele traz um resumo de como surgiram todas as normas técnicas e as alterações, né? Traz até nomes de pessoas, né? Do movimento de mulheres que trabalharam em favor das normas técnicas. E esse trecho é interessante, mas, porém, todavia, contudo, o deputado, né, ali a justificativa da PL é uma crítica. E a maior crítica que eles fazem, né, é porque hoje em dia nós não precisamos de um laudo do IML, né, para comprovar que houve uma violência e por isso você está lá solicitando para que faça a interrupção da gravidez. E também não é necessário que você faça um boletim de ocorrência, né, para que você seja, né, para que você faça a interrupção da gravidez. Essa norma técnica, quando foi aceita, né, pela justiça e pela comunidade médica, ela tem todo um processo social, né, para que se chegasse a esse resultado. Então não é assim, não é à toa, né? E aí ele faz essa crítica, né, em especial porque hoje a gente não precisa dos boletins de ocorrência, não precisamos de um lado do IML para confirmar que houve violência, né? Havendo a violência, você pode ir lá e simplesmente solicitar, né, para fazer a interrupção da gravidez. E essa argumentação, ela é potencializada, né, quando o legislador, né, no projeto de lei, quando ele critica a interrupção da gestação dos fetos acima de 22 semanas, né, em caso de violência. Então, ele potencializa isso. Ele fala assim, olha, como é que a gente vai dar uma garantia de que realmente houve uma violência se nós não temos nada que comprove, né? Quem trabalha com violências, né? Quem trabalha com o Código Penal no Brasil sabe a dificuldade que determinadas violências, a dificuldade que a gente tem com relação à vítima, dela fazer a denúncia, dela procurar ajuda psicológica, saúde, né, de saúde física. A gente sabe a dificuldade que é. E aí, quando se faz essa norma técnica, né, se tem essa decisão judicial de que não há necessidade de você proceder, né, com um boletim de ocorrência, e aí isso é criticado, né, como se pudesse haver casos onde não houve a violência e a pessoa foi lá solicitar o órgão de saúde, né, para que fizesse a interrupção, né. Isso também, né, acaba... É como se você chamasse a pessoa de mentirosa, né, a vítima mentirosa. Enfim, eu não consigo nem argumentar, nem contra-argumentar isso, né? Eu acho que a violência contra o próprio corpo, ela é tão triste, ela é tão difícil, né,
para você ir até uma delegacia, você passar por tudo novamente, você tem que contar com detalhes o que aconteceu. Depois você vai ter que ir ao fórum, contar com detalhes o que aconteceu. Às vezes a pessoa não tem a condição de contar o que aconteceu. Às vezes a pessoa, né, é uma criança e ela não tem noção do que aconteceu. Tá? Ela não entende, ela não tem a capacidade cognitiva de entender o que aconteceu com ela. Então, assim, são muitas camadas para a gente resumir, né, a norma técnica à vítima mentirosa, tá? Então, aí também já é uma outra argumentação que cai por terra, né? Aí, hoje nós temos uma ADPF, né, no Supremo, que está em relatoria da ministra Rosa Weber. Ela já fez o voto dela, né? E aí ele faz também uma crítica à relatoria da Rosa Weber, porque, né, ela fala assim que a Constituição, em resumo do que é o voto da Rosa, né? Ela fala que a Constituição assegura os direitos fundamentais aos já nascidos, né? E os embriões e os fetos não estão sendo citados na Constituição, e isso gera a interpretação de que não exista o direito à vida ou o direito fundamental aos fetos. Eu acho isso interessante porque quando a gente está na faculdade, uma das maiores discussões que a gente tem é quando começa a vida, né? Então, existe a base biológica, né? Não vou colocar biológica, não. Existe a base científica que fala que a vida começa com o respirar, né? E quando você começa a respirar? Quando corta o cordão umbilical, né? Da criança, a criança nasceu, foi expelida, você cortou o cordão, ela respira. Ali começa a vida dela, ali ela é um sujeito de direitos. A corrente religiosa, né, que fala que é do embrião, né, que ali na hora que, né, que teve, da fecundação, restou um embrião, nasce a vida, né. E quando a gente está na faculdade de Direito, o que é falado pra gente, né, o que nos é explicado, é que assim, nós precisamos seguir aquilo que a legislação fala, né. Então o direito à vida, ele vai, nos casos de justiça, ele vai seguir aquilo que a legislação fala. E a Rosa confirma isso. Ela fala que a Constituição, ela não fala dos fetos e dos embriões. Então, né, se ela não fala dos fetos e dos embriões, então eles não teriam o feto e o embrião não seria vida, tá? Não tô falando aqui que eu concordo, não tô falando que eu discordo, eu só estou explicitando, né, Rosa Weber no voto dela, tá? E aí, o feto e o embrião não teria direito à vida, então caberia ao portador do feto e do embrião decidir sobre o que faria com essa gestação. É interessante que isso ela usa até para argumentar que, independente da semana, 10, 12, 30 semanas, isso justificaria a interrupção da gestação, tá? Uma vez que a interrupção da gestação ela tá só lá escrita no Código Penal, né? E como a Constituição ela é maior do que o Código Penal, isso daria margem para interpretar, né? Então assim, mais uma discussão, né? De uma discussão que sempre teve, que sempre vai ter. E que a gente sabe que o Brasil já decidiu que não, né, que não é para fazer, é proibido, tá? É proibido fazer, e que a gente teria alguns casos que são necessários, né? Que é o caso de morte iminente do gestante ou da pessoa gestante, né? Os resultados de violência sexual, porque eu acho que eu não posso falar a palavra correta aqui, senão eles derrubam a live, né? Alguma coisa assim. E aí, nesses casos, seriam autorizados. E fetos que seriam anencéfalos, né? Que vão nascer sem o cérebro. Então, nesses casos, você poderia fazer. Então, assim, a legislação, ela aceita apenas esses casos. E a discussão é você manter a gestação acima de 22 semanas, de 23 semanas para frente,
independente se isso vai matar a gestante, né, a pessoa que está ali gestando, independente se isso se foi resultado fruto de violência, independente da condição do feto, né, que você vai ter que gestar um feto que não vai ter vida fora do útero, né? Então, esses são os casos que o legislador está querendo mudar, né? E aí depois, a hora que ele fala da Rosa Weber, é onde a gente tem o nosso divisor de águas, né? Aí, a partir de então, a crítica, ela piora, né? Parece mais uma contestação ao voto da Rosa Weber. Isso é normal, porque, né, onde não existe lei, o Supremo Federal ele precisa, né, dar algum parecer sobre. Mas, assim, a justificativa dele é bem sofrida. E aí ele utiliza um argumento aqui, deixa eu achar aqui Ai, cadê, meu querido? Ele utiliza aqui um argumento utilizando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Então ele fala assim que todas as constituições, porque a Constituição dos Estados Unidos, ela foi a primeira Constituição escrita, né? E aí ele utiliza a Constituição dos Estados Unidos para justificar a nossa Constituição. Aí, para mim, acabou aí a argumentação, qualquer argumentação que ele poderia trazer, porque ele usa, né, ele deixa em negrito as palavras da Constituição estadunidense, né, a Constituição norte-americana, né, com relação à religiosidade em negrito, né? Então, assim, que ele fala assim... Constituição norte-americana, estadunidense, ela fala que nós sustentamos que essas verdades são autoevidentes, que todos os seres humanos são criados iguais e que eles são dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, tá? Então, quando nós, por mais que a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, tá... Só que, assim, o nosso direito, por si só, ele não é 100% baseado no direito estadunidense. E tem coisas que a gente não consegue recepcionar porque a nossa Constituição também não admite. E o Brasil é um estado laico, né? Que a opinião religiosa, ela não deve ser colocada em pauta nas nossas decisões, sejam elas... legislativas, né? Então a gente não pode usar, né? Porque o Criador nos dotou de vida, tá bom, né? E isso faz parte do seu dogma religioso, talvez não faça parte do dogma religioso de outra pessoa. E aí entra, né, o respeito, né? Entra a questão do respeito. Então aí para mim acabou a argumentação dele, né? Quando ele traz Deus, né? E aí ele começa a falar várias outras coisas relacionadas a isso, e aí ele termina, né, argumentando sobre isso. Mas o que eu acho interessante, eu acho que a gente tem que frisar, é que a lei muda a legislação para gestações acima de 22 semanas, né? Então toda gestação interrompida, né, por qualquer motivo que seja, qualquer tipo de gestação que seja, qualquer que seja o tamanho do feto, né, ela acima de 22 semanas, ela vai ser punida como homicídio simples. E a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos. Né? E aí, quando a gente se debruça sobre o assunto, que o Brasil é um país com um alto índice de violência, né, sexual, e nós estamos falando, eu estava lendo notícia de uma criança que estava na UTI, estava sendo abusada pelo próprio pai, dentro da UTI, dentro de um hospital. Nós já tivemos casos de mulheres que estavam dando à luz, né, e estavam sendo abusadas, né, sexualmente pelo médico. Nós temos vários casos de pessoas que são abusadas sexualmente dentro de casa. E se dessa gestação restar, né, um feto ou um embrião, a culpa é da vítima, mesmo que tenha sido causado por um terceiro.
E aí vocês, e esse terceiro, se ele for punido, né, ele vai ser punido numa quantidade menor de tempo do que a pessoa que desejou interromper a gravidez. Isso para mim é incabível, é impossível. Isso de forma legal, isso fere os princípios da dignidade da pessoa humana, né? Não há como a gente entrar nessa discussão. Eu li alguma coisa, acho que quem fala sobre isso é o professor Silvio de Almeida, né, ministro também, né, que a gente não pode criar leis que sejam inconstitucionais. Aí entra o papel do deputado, né, nosso querido deputado Sóstenes, de criar uma lei inconstitucional, e aí o papel dos outros deputados aceitarem uma inconstitucionalidade e colocar lá que ela tá lá um requerimento de urgência para que ela seja votada nos próximos dias, e o presidente da Câmara dos Deputados falou que vai votá-la nos próximos dias, porque falou que aqui no Brasil, não sei se é verdade, eu li, né? Ele fala que no Brasil não será permitido o aborto. Meu bem, já não é, tá? No Brasil a gente não pode, tá? Interrupção da gravidez são só em casos muito específicos. E se a gente aceitar que as vítimas, né, gestem o produto de uma violência, o que isso pode causar a longo prazo, sabe? A questão de saúde mental e etc. Porque, por óbvio, né, uma vítima, ela opta por não gestar, né? Por conta, quando o produto é de uma violência, gerado por uma violência, é óbvio que ela opta por não gestar, porque foi uma violência, aquilo lhe causa dor e sofrimento. E eu obrigá-la a gestar, né, à base de dor e sofrimento, qual é o resultado que isso vai causar, né? Nós estamos falando de mortes de pessoas por conta de procedimentos médicos feitos de forma clandestina, né? Então a gente não pode esquecer que não é que hoje as pessoas não optem por não ter filhos quando já estão gestantes. Nós temos pessoas que optam por não ter filho quando elas não estão gestantes. Mas a forma que elas fazem isso é determinada por um fator, né? E aí, quando o seu fator né? Quando você tem o fator, você faz de forma segura. Quando você não tem o fator, você faz de forma, né? Da forma que você acha, né, que pode ser feito. E aí que nós temos o problema, né? Que além desta pessoa, né, sofrer toda a violência, né, ela ter que ir lá, né, passar né, e procurar um local clandestino ou tentar fazer em casa, qual é o resultado disso? Né? Então, acho que a gente tem que deixar a questão, porque eu não gosto do partido do Sóstenes, porque eu não gosto do partido da Sâmia, porque eu não gosto. A gente tem que deixar essa questão partidária de lado e pensar nas consequências que isso traz pra gente. Principalmente nós, pessoas que temos útero, né? E estamos, né, diante de algo que está sendo decidido sobre os nossos corpos, né? Então a gente precisa ter muita atenção. Depois eu vou deixar o link, né? Porque tem uma movimentação social que a gente faz, que a própria Câmara ela coloca lá qual que é a aceitação da população com relação à PL. Então, assim, é necessário que a gente vote para que eles saibam qual que é a aceitação da população com relação à PL, porém a gente precisa saber os motivos dessa PL, a gente precisa saber o que é esse projeto de lei. E aqui já quis explicitar, né, trouxe um pouco da minha opinião, um pouco de opinião jurídica, né, porque me debrucei sobre o assunto, e espero ter sido esclarecedor.